Então, pessoal, voltando aqui à nossa aula. Aula passada, então, a gente terminou o formulário do médico, né, com todas as funcionalidades. Só ficou faltando a pesquisa, como também do paciente. Agora a gente vai trabalhar com o nosso funcionário. A gente já criou aqui a classe do mapeamento do funcionário, onde tem todos os seus atributos, suas características. E agora a gente vai criar o DAO. Lembrando que isso aqui a gente fez lá nas primeiras aulas, né? A gente fez todos os mapeamentos das três classes principais. E então aqui no DAO a gente vai construir o DAO. Para que serve a classe DAO? A classe DAO é a classe responsável por ter os métodos de acesso ao banco de dados. Então o método que vai cadastrar registro, selecionar registro, está tudo dentro dessa classe DAO. Então vou criar uma nova classe Java e vou dar o nome dessa classe de funcionário DAO. E finalizar. Primeiro método que eu vou trabalhar dentro dessa classe, vou apagar os comentários que o NetBeans já coloca automático aqui para mim. Primeiro método, desculpa, que eu vou trabalhar aqui dentro é o método cadastrar. Então esse método é público. Lembrando que os modificadores de acesso tem público, tem private, tem o protected. O público eu consigo acessar de qualquer lado, de qualquer local, né? O private eu consigo acessar apenas na própria classe e o protected apenas no próprio pacote. Então tem essas formas de você estar trabalhando aí com os modificadores de acesso. Recomendo quem tiver dúvida publicar no fórum, que aí eu vou solucionando as dúvidas. Esse método também vai ter um void. O que significa esse void? Método sem retorno, isso que eu estou falando com void. E o nome desse método é cadastrar. Não vai receber, ele vai receber um parâmetro, desculpa, esse parâmetro vai receber um funcionário como parâmetro, que eu vou dar um nome de R. Eu tenho que importar esse funcionário, tá? Eu posso vir aqui direto e digitar import ou clicar nessa lupa usando o NetBeans e adicionar a importação para funcionário. Então ele vai adicionar o mapeamento aqui para mim, a importação lá do mapeamento. E eu vou aproveitar para fazer uma revisão e pedir para vocês sempre ficar atento. Nome de classe, pessoal, sempre inicia com letra maiúscula, não esquece disso. E nome de método sempre que inicia com letra minúscula. Isso é o pacote de bons padrões aí, as recomendações dos bons padrões de programação. Voltando aqui, então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa conexão. A gente vai criar do objeto connection lá do java.sql, como as outras aulas. Vou dar o nome de com e vai receber para mim da classe conectar. Ponto, opa, conectar. Ponto, get conectar. A gente tem esse método get conectar que me retorna o que? Um objeto do tipo conexão. Então, e eu vou armazenar nessa variável com. Eu tenho que importar, tá? Perceba que eu já importei aqui do sql.connect e também a classe lá do utilitários. Depois disso, a gente vai escrever a nossa string SQL. O que essa string SQL vai receber? Um insert into funcionário. E eu vou passar aqui quais são as colunas que eu vou inserir. Eu vou inserir aqui a coluna nome. Vou olhar aqui, ó, existe o nome, o CPF, o e-mail. Então vou estar acompanhando CPF, e-mail. Lembrando que essas colunas aqui tem que estar igualzinho vocês digitaram no banco de dados, não dá erro, tá? O telefone, data, admissão. Vou copiar aqui para ficar igualzinho. Não ter dúvida que eu copiei do banco da outra vez, eu observei. E a senha. Isto. E eu vou passar os valores que ele vai atribuir a cada uma desse atributo. Só que os valores, como a gente já sabe, a gente não está passando direto aqui, a gente está passando por parâmetro. Evitar SQL inject. Então, eu vou passar um parente para cada um. Uma interrogação, desculpa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou passar 6 interrogações aqui, separando elas por vírgula. Então, agora eu tenho 6. Só que o que eu quero trabalhar com vocês agora? Eu quero trabalhar, inserir essa senha, eu não quero inserir os caracteres normais da senha, eu quero inserir os caracteres criptografados. Na verdade, o resumo de hash. Quem não tiver dúvida o que é o resumo de hash,
Publica aí no fórum que eu vou tirando, solucionando as dúvidas. Mas o resumo de hash, em regra, é como se fosse uma criptografia. A hora que você acessar direto o banco de dados, você não vai ter esse dado propriamente dito igual você digitou. Exemplo, eu vou digitar senha 123, ele não vai armazenar a senha 123, ele vai armazenar um texto grande e de uma forma que não fica legível. Então o hash é interessante você trabalhar com ele para quem tem acesso ao banco de dados não ficar vendo a senha do usuário também. Eu vou usar a bem famosa a MD5, então eu vou criar a hash MD5. Eu poderia concatenar também um texto, seria muito interessante eu concatenar um texto junto com a senha. Exemplo, eu colocar sistema 123 e concatenar com a senha e gerar todo o resumo desse todo esse texto. Ficaria um pouco mais seguro, tá? Mas aqui, por exemplo, eu só vou gerar a hash do que o usuário está enviando mesmo. Qualquer coisa eu faço isso via no formulário. Então estou gerando essa hash com o algoritmo MD5. Quem tiver uma curiosidade, dá uma pesquisada sobre o MD5 aí. É uma hash bem interessante, bem utilizada no mundo. Apesar de ter outras mais atuais, eu vou utilizar ainda a MD5. Então eu vou mandar gerar a hash desse resumo de hash e salvar esse resumo de hash no banco de dados. Por isso que eu pedi para vocês, quando vocês construir lá é, o banco de dados de vocês, vocês colocar com no mínimo 250 caracteres o varchar lá da senha. E após isso eu vou fazer um try, normal do try, né? Lembrando o que é o try, eu vou aproveitar para revisar, né? O try ele vai capturar qualquer exceção. Então eu vou jogar um prepare state. Esse prepare state vai preparar essa SQL para mim, ou seja, ele vai passar esses parâmetros que eu preciso passar aqui. Vou dar um nome de SMT, que recebe da classe conexão que a gente fez, ponto, prepared state. Então a gente vai mandar preparar o que? A nossa SQL. Caso acontecer algum erro, a gente vai jogar uma exceção. Só que eu não vou tratar essa exceção assim, nada a mais, eu só vou mostrar uma mensagem de erro para o usuário. Então eu vou jogar uma mensagem JOption pane aqui. Ponto show message. Cuidado que muita gente na hora de digitar show message dialog digita que show confirm dialog são outra funcionalidade diferente da classe de option pane, tá? E vou informar aqui erro ao cadastrar o funcionário. Após isso, a gente aqui dentro do prepare statement agora, lembrando que qualquer erro que dentro do try aqui, ele cancela e executa o catch, tá? Dentro aqui eu vou passar os parâmetros. Qual que são os parâmetros que eu preciso passar? Esses valores que está por interrogação aqui. Ó. O primeiro é o nome, o segundo o CPF e assim sucessivamente. O primeiro parâmetro que eu vou passar é uma string, o nome é uma string, né? Então stm.setString. E eu vou fazer qual que é o parâmetro? É o parâmetro 1. Então vou passar aqui 1. E eu vou pegar de onde esse valor que eu vou inserir no banco de dados. Quando eu chamar esse método cadastrar, ele vai ter de receber um parâmetro. E um parâmetro é de um objeto do tipo funcionário. E esse objeto do tipo funcionário tem todos os atributos, né? O nome, CPF e tem os seus modificadores de acesso, lá o getter e o setter. Então eu vou dar aqui o r.getNome. Com isso eu pego o nome. E assim eu vou trabalhar para todos. Eu vou até copiar essa linha aqui. E vou colar agora o parâmetro 2. O parâmetro 2 é o CPF. Quando eu falei modificadores de acesso, pessoal, são o encapsulamento, tá? Que também está dentro do contexto aí. Não estou falando do public ou private, não. Que isso aqui são modificadores propriamente dito. Mas aí aqui eu estou trabalhando direto com encapsulamento, tá? Com getter e setter. O CPF, o 2, aqui o 3 eu vou passar o e-mail. Tem que ser nessa mesma ordem que eu estou colocando aqui, tá? Não pode esquecer. 4 é o telefone. O quinto é a data de admissão. E o sexto é a minha senha. Essa senha eu preciso colocar alguma coisa aqui a mais para ela já ir o hash? Não. Só aquele MD5 aqui já vai gerar o meu hash, tá? Então aqui eu não preciso gerar mais nada. Então, só tenho que passar o parâmetro sexto aqui.
E após isso, o que eu vou fazer? Eu vou mandar executar essa SQL. Então, eu vou usar a minha variável do prepare state, ponto, execute update. Então, ele vai executar essa atualização na minha base. E após isso, eu vou fechar stm.close e também vou fechar a minha conexão com ponto close. Após isso, eu posso também dar uma mensagem de cadastrado com sucesso. Vou até copiar esse option pane aqui, jogar aqui em cima e vou dar aqui cadastrado com sucesso. Então, com isso, eu termino também o método de cadastrar e a gente já pode ir direto para o método atualizar. Então, o método cadastrar é esse aqui, não tem nada mais. Só peço para vocês prestar atenção para armazenar o que? Um resumo de hash, como para vocês entenderem melhor, em uma criptografia dos dados, para não ficar os textos em plano lá no banco de dados. Então, isso aqui eu peço para vocês ficar atento. E também, se acontecer algum erro na hora de vocês cadastrarem, dá uma verificada. Se esse atributo lá do banco de dados, que é a senha, não ficou com um pequeno caractere, por exemplo, 20 caracteres, aí não conseguiria armazenar, então coloca sempre com uns 250 pelo menos lá. Terminando esse método, vou minimizar ele aqui, aí a gente vai para o outro. Qual que é o outro que a gente tem? O método public, void também, que também não tem retorno, né? Atualizar. O que esse atualizar vai receber? Esse atualizar também vai receber um funcionário. Então, atualizar, que vai receber o que? Um funcionário. Vou dar o nome de R também. E vai ser aquela mesma coisa. Vou criar uma conexão. Receber lá da classe conectar. Tem aquela configuração que a gente fez na nossa primeira aula, configuração de conexão com banco de dados. Qualquer dúvida volta lá. E eu vou escrever também a minha string SQL. Só que essa string SQL agora, a gente vai usar o update como todos os outros. O update. Só que o que eu quero usar nesse update? Aqui eu não quero alterar a senha do funcionário. Por quê? Quando eu vou fazer uma forma do usuário fazer esse funcionário fazer login no sistema com esse usuário e senha, e ele conseguir alterar os dados do outro funcionário, porém não conseguir alterar a senha. A senha que vai conseguir alterar é só de quem está logado. Então aqui a gente não vai colocar a senha. Então, update funcionário. E vou colocar o que? Os valores. Set o que? O nome. Vou passar uma interrogação. Além do nome, eu tenho. Vou abrir o cadastro aqui de eu lembrar todos, né? O CPF. Além do CPF também tem o e-mail. Telefone. E a data de admissão. Vou até copiar essa data de admissão que está escrito aqui certinho. E vou jogar aqui a data de admissão. Então, agora, lembrando que a gente não vai colocar a senha. Senão, se eu colocar a senha, qualquer funcionário vai conseguir alterar dados de qualquer funcionário. E outra forma seria ele conseguir atualizar só os dados dele mesmo, né? Todos os dados dele mesmo. Mas eu quero que ele consiga alterar todos os dados dos outros funcionários, só não conseguir fazer o quê? Trocar a senha. Então, essa senha eu não vou deixar. E após isso, a gente vai fazer o quê? Usar o Where. Por que usar o Where? Senão vai alterar todos os dados, deixar tudo igual. E a gente vai passar o Where aqui, onde o ID do funcionário é igual, a gente vai passar também por parâmetro. Com isso, a nossa SQL está pronta. Então, a gente vai preparar essa SQL com a classe prepare statement. Então, a gente vai usar um try aqui novamente. Mandar preparar essa SQL. Pegar da classe conexão, ponto, prepare e mandar preparar a minha string SQL. Lembrando que eu expliquei já isso anteriormente, mas essa SQL eu poderia digitar esse comando aqui dentro. Ó. Pegar esse comando aqui, copiar ele
todo esse comando e colocar aqui dentro, entre aspas. Funcionaria também. Mas por que eu estou criando direto uma variável aqui? Porque como fica bem extenso o comando SQL, fica fácil de eu estar conferindo esse comando SQL e ver se tem um erro na SQL. Então isso facilita para mim programar. Vou criar um cat aqui também. Vou até copiar esse cat aqui de cima. Vou colar aqui para facilitar. E aqui só vou colocar erro ao atualizar. Pronto. E aqui eu vou começar a passar meus parâmetros. O primeiro parâmetro que eu passo é o nome novamente. Também vou copiar lá de cima para facilitar, né? Eu passo o nome, CPF, e-mail, telefone e a data de admissão. Então esses aqui continuam igual. Então vocês não perceberam que eu copiei só parar o vídeo aí e copiar o código. E agora eu vou passar o smt.set o ID do setInt, né? Por que um int? Porque agora eu vou passar esse ID aqui, ó, o ID do funcionário aqui do Eric, aqui, ó, o último que lá não tinha. E ele é um int. Então ele é o parâmetro 6 e ele vai vir de R, né? Ponto get ID do funcionário. Novamente ficou com 6, a outra anterior também ficou com 6, só que aqui tinha a senha e aqui não tem a senha. E aqui tem o ID, aqui em cima não tem ID. Com isso, também já está ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mandar executar essa string SQL através do comando execute update. Mandou executar, eu posso fechar, né? Ponto close. Fechar a conexão também. E mandar colocar uma mensagem que eu tinha um pane aí cadastrado com sucesso, atualizado com sucesso na verdade, né? Então copiar e colar aqui. Então atualizado com sucesso. Com isso a gente também já termina o método atualizar do funcionário. E agora a gente vai fazer o que? Excluir esse funcionário. Como que a gente vai fazer excluir esse funcionário? Criar um método público também, mesma coisa, sem retorno, chamado excluir. E aqui ele também vai receber um funcionário R. Vou criar aquela conexão idêntica aos dois métodos anteriores. Vou criar a string SQL. Pessoal, se vocês observarem, eu sempre coloco em caixa alta a sintaxe do próprio SQL. Isso aqui facilita também na minha manutenção. Então, sempre que eu ver em caixa alta, se vocês observarem, todo o meu código em caixa alta é o que? São os comandos da sintaxe do SQL. E em caixa baixa, em minúsculo aqui, é o que? É os dados que eu estou passando, os nomes propriamente dito. Aqui é nome de tabela, nome de coluna, entendeu? Isso aqui são comandos do próprio SQL. Isso aqui facilita muito na hora de eu achar eventuais erros. Então, delete funcionário. Vou usar um where aqui. O ID do funcionário. Eu vou passar para o parâmetro. Vou usar um try novamente. Se alguém tiver dúvida do que está acontecendo, eu peço para voltar às outras aulas, que eu estou até antecipando um pouco aqui para ficar mais rápido. Já passei por esse aqui algumas aulas, só muda praticamente os valores, né? Opa, ponto, né? Acabei de colocar um vírgula N. Aqui eu vou fazer o que? Antes desse try aqui que eu coloquei, eu vou perguntar se o usuário realmente deseja excluir, igual a gente fez nos anteriores.
Porque senão, se eu mandar deletar, ele não vai perguntar, já vai deletar automático. Então eu posso perguntar a esse usuário se ele deseja realmente excluir ou não. Isso é interessante para não ter eventual exclusão que não era a vontade do usuário. Então vou criar uma variável int chamada opção, se ele deseja realmente excluir ou não. E vou fazer essa pergunta para o usuário. Como que eu vou fazer essa pergunta para o usuário? Através do JOptionPane ponto show confirme dialog. E eu vou pegar e vou passar o que? A primeira aqui eu já vou passar um nulo mesmo, não vou passar nenhum objeto. E aqui eu vou passar a mensagem, se deseja realmente excluir o funcionário. Excluir. Se eu quiser imprimir o nome do funcionário, é interessante para estar vendo o que está excluindo, né? Posso concatenar com mais aqui fora, mais o que? Pegar lá daquela classe R que a gente recebeu como parâmetro, ponto get nome. Isso aqui é muito interessante para estar sabendo qual usuário que ele está excluindo. Além disso, eu posso colocar um título na janela chamada exclusão. E posso colocar o que? Aqui eu vou colocar da JOptionPane ponto yes opção. Isso. Com isso, esse aqui vai retornar para mim se ele deseja excluir ou não. E após isso, eu vou fazer um if. Se ele o que? Se essa opção for igual ao que? JOptionPane ponto, ponto, ou seja, se ele deseja realmente excluir. E vou jogar um laço de repetição. Então está dentro dessa condição aqui, repetição não, desculpa, condição. Então eu vou pegar esse try todo aqui e vou colocar lá dentro. Eu inverti a ordem das outras aulas já faziam o if primeiro. Então, com isso, só vou entrar dentro do try para mim executar essa SQL se ele confirmar mesmo a exclusão. E após isso, eu vou passar aqui os parâmetros. smt.setInt, porque só tenho que passar o que? O ID do funcionário, né? Então aqui o parâmetro é o parâmetro 1 e eu vou pegar do r.getID do funcionário. E depois disso eu vou fazer aqui, mandar executar essa SQL execute update. E eu posso colocar a mensagem aí cadastrado com sucesso e também fechar ambas as conexões e a preparação do SQL. Aproveitar e colocar essa mensagem de excluído com sucesso. Pronto. Então, o método excluir também já está ok. Para finalizar, vou aproveitar nessa mesma aula e já vou fazer o listar todos. Qual que é o objetivo de listar todos? Ir lá no funcionário, fazer um select e mostrar todos os registros na tabela. Então a gente vai mostrar, depois a gente vai mostrar na tabela, né? Por enquanto selecionar todos os registros. O que esse método vai ter? Ele é público, só que diferente dos outros que não retornava nada, esse vai me retornar o quê? Uma list, só que uma lista de quê? De funcionários. Então ele me retorna uma lista de funcionários. E eu vou dar um nome aqui igual ao dos outros mesmo, listar todos. Não vai receber nenhum parâmetro por enquanto. Vou criar a conexão. E agora, aqui tem que importar esse list, tá? Por isso que está dando erro, né, aqui. Eu vou importar aqui da útil SQL. Toma cuidado, você tem que importar da Java util list, tá? Essa aqui é a importação. Falei isso nas outras aulas, falar aqui novamente que danado para acontecer erro e é um erro difícil de se encontrar. E após isso eu vou fazer o que? Eu vou criar uma lista para ter retorno. Vou criar uma lista de quê? De pacientes. Opa, desculpa, de paciente não, a lista de funcionário. E vou colocar aqui lista funcionário. Que vai receber lá da nova ArrayList. Essa classe ArrayList então vai estar fazendo para mim uma lista de funcionário aqui da Java Util aqui. Pronto.
E com isso eu já pego uma lista, essa lista está vazia ainda, só que vai ser a lista que eu vou dar como retorno aqui. Eu já vou aproveitar e dar esse retorno, que você perceber aqui está dando um erro aqui nessa linha selecionada. Por que está dando um erro? Porque ele está esperando um retorno e até então não teve retorno. Ao parar o mouse aqui em cima, ó, vocês vão perceber que ele está esperando aqui, ó, esperando o retorno. Então eu vou dar um retorno aqui e vou dar um retorno o quê? Aquela lista de funcionários. Pronto, com isso eu já dou o retorno também. E agora eu vou escrever a minha string SQL aqui para selecionar todos. Então, select asterisco from funcionário. Posso mandar um order by já? Ordenar pela coluna nome. Vou aproveitar e mandar um try. Dentro desse try eu vou preparar ela, essa SQL, né? Que vai receber lá da conexão ponto prepare key state. Mandar o cache para parar os erros já. Mandar um erro aqui ao selecionar, ao buscar o registro. Funcionários. E aqui eu vou pegar essa SQL e executar um execute query. Agora eu execute uma consulta, executar essa consulta. Só que essa consulta vai me retornar um conjunto de resultado. Então eu vou pegar esse resultado aqui da result set. Esse result set vai pegar armazenar o resultado que vai vir do banco. Vou criar uma variável chamada resultado, que vai receber o que? Essa variável que eu mandei, acabei de preparar aqui. Diferente das outras que era execute update, agora eu execute o que? Uma consulta, execute query. Com isso, ele vai executar essa consulta e armazenar todos os resultados nesse result set aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou percorrer esse result set. Como que eu percorro? Usando um laço de repetição. Pode ser o for também, eu prefiro usar o while aqui. Então, o resultado.next, ou seja, quando ele tiver um próximo, ele vai ficar fazendo esse laço de repetição. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um funcionário, uma instância de funcionário. Pronto, criei uma instância e vou dar o que? f.set id, igual a gente fez nos outros. Como o id aqui é um int, então eu tenho que dar o que? Um resultado ponto get int. E eu vou passar aqui dentro o nome o que da coluna, igual está no banco de dados, que é o lata id funcionário. O nome também eu vou fazer igual. Set nome. Só que agora, em vez do int, é um resultado.getString, porque agora está um texto. E o que que tem que vai vir aqui dentro? O nome que igual está lá no banco de dados. Eu coloquei o nome da coluna só nome, então você tem que estar atento a isso. Eu vou copiar isso aqui, vou alterar que toda vez só praticamente muda só aqui dentro. .set CPF, aqui dentro CPF. Também tem o e-mail. Opa, desculpa. Tem o telefone. E tem a data de admissão. Não vou colocar a senha também, que eu não quero pegar essas senhas, tá? Então eu vou evitar pegar a senha aqui direto aqui. Então com isso eu já adicionei todos os registros no funcionário. Faltou só a senha, né? Que eu vou até conferir com o funcionário aqui, são 7, ó. 3, 6, 7. Só que eu não coloquei a senha, não vou pegar essa senha. Poderia até pegar, mas ali ia estar criptografada, não ia dar para entender ela. Então não ia ter. Eu vou colocar para vocês visualizarem e depois eu volto e faço a exclusão, tá? Então vou colocar aqui f.set senha.
e vou pegar essa senha. Vocês vão perceber que não vai dar para entender essa senha. Eu vou jogar a senha na tabela, depois eu até apago. E depois de eu adicionar todos os elementos do funcionário aqui dentro desse instância funcionário, acionei todos os seus elementos, eu vou fazer o que? Eu vou adicionar naquela lista. Qual que é a lista? A lista de funcionário. Então toda vez que eu passar além do criar esse funcionário, eu vou adicionar ele na lista. E adicionar esse funcionário. Com isso, também já termino todos os registros aí. Por que eu não vou colocar uma mensagem aqui, registro buscado com sucesso? Não, se tivesse 50 ia aparecer a mensagem 50 vezes. É um pouco desnecessário e acaba atrapalhando aí o usuário. Com isso eu fecho o DAO, volto na próxima aula já trabalhando com a interface gráfica do funcionário. Obrigado e até a próxima aula, pessoal.